Fala pessoal, vamos voltando aqui, né? A gente teve aí uma oscilação do sinal de internet, mas ao que parece já resolveu, né? Vamos só confirmar aí com todos vocês, antes da gente dar continuidade ao bate-papo. Vamos lá. Opa, nós estamos aqui com 64 pessoas ao vivo, bom demais, galera. Felipe Lima, Andressa, Alessandra, Gustavo. Vamos, só por gentileza, confirme aí se tá legal o sinal agora para vocês, para que a gente possa retomar. Não se preocupe, a gente vai voltar um pouquinho ali a explicação. Creio que essa questão a gente vai refazê-la para que vocês realmente não tenham ali nenhum tipo de prejuízo. Bacana, agora sim a Alessandra confirmou, Marcone Torres, tudo ok, bacana. Então, estando tudo certo, bom demais, agora a gente volta aí. Tá legal? Show de bola, beleza, Letícia Lima. É só para ver se estava todo mundo antenado aí, né? Prestando atenção na aula, é que a internet foi lá e rompeu um pouquinho o sinal. Mas brincadeiras à parte, a gente já está quase concluindo aqui esse bloco da revogação dos atos administrativos. Só tem agora uma cerejinha do bolo, né, de um tópico um pouco mais aprofundado, mas que pode aparecer em provas. Muito bem. Vamos agora para mais uma questão sobre revogação dos atos administrativos aqui comigo na tela. Olhem só, pessoal. Questão o examinador diz o seguinte: o poder da administração de rever seus próprios atos é um dos mecanismos de controle que, tal como os demais, encontra limites. É isso aí, né? E esta revisão dos próprios atos administrativos é a própria autotutela, a súmula 473 do Supremo. Muito bem. Vamos estudar aqui os limites a esta autotutela à luz do que nós estamos estudando aqui da revogação dos atos administrativos. Muito bem, um dos limites é sim o direito adquirido, né? Nós vimos, o ato que gerou direito adquirido não está suscetível de revogação, não comporta revogação, né? Mas a letra A vai acabar pecando pelo que ela vai dizer agora. Ou seja, somente pode ser exercido até o trânsito em julgado da decisão proferida no processo administrativo. Isso aqui está errado, porque ela tentou confundir aqui o candidato desavisado, né, entre direito adquirido e coisa julgada. Tá legal? Aquela decisão que não mais comporta recursos é a coisa julgada e não o direito adquirido. Tá legal? Errinho sórdido aqui nessa letra A. Letra B. No Poder Judiciário, pois demanda homologação judicial em casos de demandas judiciais ajuizadas para discussão da validade de atos administrativos. Nada disso, pessoal. Mesmo, vamos supor, a administração vai lá e pratica um ato. Ou alguém se sente prejudicado e passa a questionar aquele ato judicialmente. Bacana? Essa discussão judicial sobre aquele ato administrativo não impede a própria administração de rever um ato. Tá legal? Então, não existe aqui essa necessidade de homologação judicial, né? Isso, a discussão judicial da validade do ato administrativo não impede que a administração revise, né, aquele ato praticado anteriormente. Bacana? Então, a letra B também está errada. A gente vai agora para a letra C. Letra C, no exaurimento dos efeitos do ato que se pretende anular ou revogar, pois a revisão não reverteria a situação decorrente de irregularidades que se buscou corrigir. Isso aqui, pessoal, está correto. A letra C é o nosso gabarito, né? E nós acabamos de estudar. O ato administrativo que já exauriu os seus efeitos, que é o chamado ato consumado, de fato, ele não mais comporta a revogação. Então, o nosso gabarito está aqui na letra D. Na letra C. Na letra D, a gente tem o seguinte: no prazo para revisão dos atos administrativos, a ser estabelecido por decreto do ente federado, como expressão do seu poder normativo de organização da administração pública. E essa letra D, pessoal, ela está errada, né? Porque esse prazo para revisão dos atos administrativos, ele vale apenas para a anulação. Tá legal? Para anulação. E além disso, esse prazo, pessoal, por exemplo, na esfera federal, ele está previsto em lei, né? E não em um mero decreto do ente federado. Tá legal? E na letra E, no ajuizamento de recurso administrativo, que impede a revogação ou anulação do ato até que se profira a decisão final a respeito. Isso aqui também está errado.
A interposição de recurso, mesmo na via administrativa, também não impede que aquele ato seja revisto. Tá legal? Então, o gabarito está aqui mesmo na letra C. Bacana? Olha só, antes da gente fechar aqui esse tema, né, revogação dos atos administrativos, é bom que a gente traga uma outra reflexão aqui para vocês, que diz respeito ao alcance da revogação, né, e aos efeitos da revogação dos atos administrativos. Muito bem, pessoal. Venham aqui comigo na tela para nós estudarmos juntos aqui esses outros dois tópicos. Olhem só. Quando a gente fala em revogação, a gente estuda lá na revogação de leis, né? Dois conceitos quanto ao alcance da revogação. Se a revogação ela é total, meus amigos, se a revogação ela é total, ela pode ser chamada, pessoal, de abrogação. Legal? Ela pode ser chamada de abrogação. Por outro lado, se a revogação ela atinge apenas uma parte do ato administrativo, aí, pessoal, ela recebe o nome de derrogação. Derrogação. Tá legal? Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui esse decoreba que é importante em provas, que busca distinguir a abrogação da derrogação. Em ambos, nós estamos diante de uma revogação, mas em uma ela é total, em outra ela é parcial. Daldi, como é que eu faço para lembrar disso aí na hora da prova? Aqui tem um macete fácil de você memorizar. Olha só, pessoal, quando a gente fala em abrogação, eu tenho esse ab ali de quê? De absoluto. E absoluto dá uma ideia de integral, né? De total. Bacana? Então, se apareceu aquele ab de absoluto, lembrem-se, abrogação é revogação total. Bacana? E o outro, né? E a derrogação é o outro. Aqui não é total, é aquela que é apenas parcial. Bacana? Então, grave aí, abrogação, revogação total. Beleza? Daldi, eu até entendi, mas como é que eu faço para visualizar isso aí na prática? Olha só, meus amigos. Imagine o seguinte. Imagine lá que um órgão público, tá legal? O órgão público foi lá e concedeu licença para tratamento de interesse particular de 2 servidores. O mesmo ato administrativo, de 2 não, de 20 servidores. Isso aqui, às vezes, ocorre. Né? É publicada, por exemplo, uma portaria, tá legal? E a portaria diz o seguinte: fica concedido nos termos do artigo tal, do estatuto tal, licença para tratamento de interesses particulares aos interessados listados abaixo. Né? E aí vem uma lista mesmo, olha, fulano de tal, vem lá Antônio, vem lá em ordem alfabética, Bruno, o Carlos, né? Ele tem ali uma lista com 20 nomes de 20 servidores públicos que tiveram deferidos esses pedidos para licença para tratamento de interesses particulares. Muito bem. Passados ali 6 meses, a administração vai lá e decide revogar aquela portaria. Mas ela vai revogar, pessoal, não de todos os 20 servidores. Tá legal? Ela vai revogar apenas de 10 servidores. Então, ela vai lá e revoga parcialmente aquela portaria que concedeu a licença. Se ela revogou parcialmente, revogou apenas para 10 servidores, para os outros 10 ela não mexeu, né? Ela manteve ali os efeitos. Bacana? Então, ela praticou uma derrogação. Bacana? Se ela revogasse ali a integralidade totalmente aquela portaria anterior, estaríamos diante da abrogação. Beleza? Daldi encerrou, era isso? Não, pessoal. O que a gente tem que se lembrar aqui, além desta distinção? É o seguinte, meus amigos. Nós já até comentamos anteriormente no nosso curso que os atos administrativos, eles podem gerar efeitos típicos
Tá legal? Eles podem gerar efeitos. Então, os efeitos, né? Nós teremos lá os efeitos típicos e os efeitos atípicos ou impróprios. Bacana? Efeitos típicos e atípicos. Efeitos típicos são aqueles normais, né? Os ordinários. Eles são normalmente esperados daquele ato administrativo. São os efeitos previstos na própria lei. Muito bem. E os efeitos atípicos? Eles podem ser aqui de dois tipos. Nós temos ali os atípicos preliminares. Legal? Também chamados de reflexos. Efeitos preliminares ou reflexos não. Reflexos é o outro tipo, né? O segundo tipo. Preliminares ou um nome que não aparece tanto assim, mas prodrômicos, tá legal? Atos com efeitos prodrômicos. Muito bem. Prodrômicos é sinônimo de preliminar. São atos que já começam a produzir efeitos antes de se aperfeiçoarem, antes de completarem o seu ciclo de formação. Bacana? Muito bem. E os efeitos reflexos são os efeitos que se atingem terceiros, né? Que não o próprio destinatário do ato administrativo. Muito bem. Daudi, o que isso aí tem a ver com revogação de atos administrativos? Olha só, pessoal. A gente comentou que a abrogação, consiste na revogação total do ato administrativo. Bacana? Na revogação total do ato administrativo. Mas vem cá, Daudi, essa revogação total, ela vai atingir ambos os efeitos? Ela vai atingir os efeitos típicos e também todos os efeitos atípicos? E a resposta, meus amigos, é não. Tá legal? Opa, é não. Por quê? Porque quando a gente fala que a abrogação é a revogação total, nós estaremos nos referindo apenas aos efeitos típicos, como regra geral. Tá legal? Então, é uma revogação absoluta, é uma revogação total? É sim. Mas limitada, né? Mas uma revogação que se refere apenas aos efeitos típicos, como regra geral. Querem um exemplo para isso aqui ficar claro? Olha só. Imagine aí que a administração, ela vai lá e ela inicia ali os trâmites para desapropriar um imóvel. Imagine você é o proprietário de um edifício ali no centro da sua cidade, beleza? Muito bem. Esse edifício, aquele predinho que você tem lá no centro da sua cidade, inclusive você não está morando nele não. Por quê? Você alugou ele para um conhecido seu. Alugou ele lá para o Francisco. Beleza? O Francisco é quem está morando lá naquela casinha sua, lá no centro da cidade, lá naquele edifício. Muito bem. A prefeitura vai lá e expede um ato, né, e declara aquele seu predinho como de interesse social para fins de desapropriação. É isso aí. A prefeitura vai desapropriar aquele seu predinho, vai retirar aquele predinho da sua propriedade, né? Claro, vai indenizar você, vai dar ali alguns R$ 1.000, mas fato é que você vai perder a propriedade daquele predinho. E aí surge a pergunta, né? Naquela situação da desapropriação, você, proprietário, é a pessoa interessada, né, naquele ato administrativo que está sendo praticado. Mas sim que a gente tem que reconhecer que a desapropriação, ela vai atingir também o Francisco. Tá legal? A desapropriação vai atingir um terceiro, né, que está, de algum modo, relacionado ali com aquela situação jurídica. Bacana? Então, naquele ato de desapropriação, um dos efeitos reflexos que nós teremos vai ser a extinção do contrato de aluguel, do contrato de locação entre você, proprietário, e o Francisco. Bacana? Muito bem, pessoal. Então aí a gente já consegue perceber ali um efeito atípico, né? Dessa desapropriação, um efeito reflexo que está atingindo um terceiro. Muito bem. Pessoal,
Se aquela desapropriação, vamos dizer assim, ela é revogada, né? Se aquela declaração de que o imóvel, né, tem interesse para fins de desapropriação, e que se aquilo ali é revogado, meus amigos, o que, que vai acontecer? Né? Automaticamente eu estarei desfazendo os efeitos reflexos que tinham sido gerados pelo ato de revogação, pelo ato de desapropriação? A resposta é não. Tá legal? Então, se eu revogo, né, vamos dizer assim, um daqueles atos lá da desapropriação, não vai ocorrer ali automaticamente um ressurgimento daquele contrato de aluguel no contrato de locação. Tá legal? Por quê? Porque a revogação, mesmo a revogação total, mesmo a abrogação, ela não alcança, né, como regra geral, esses efeitos reflexos do ato administrativo. Tá legal? Então, questão de prova, isso aqui já caiu, né, já caiu em prova, dizendo que a abrogação ela alcança efeitos típicos e atípicos indistintamente. Isso tá errado. Tá legal? A abrogação é a revogação total, mas total em relação aos efeitos típicos, aos efeitos normalmente esperados do ato administrativo. Bacana? E para a gente fechar aqui, pessoal, esse bloco sobre revogação dos atos administrativos, eu vou trazer aqui na tela uma breve comparação entre a anulação e a revogação dos atos administrativos. A anulação, ela se volta ao desfazimento de atos ilegais. Legal? Atos que possuam vícios. Vícios sanáveis, né, ou vícios insanáveis. Mais à frente nós iremos detalhar essa questão dos vícios sanáveis, que admitem convalidação, tá legal? Mas se o ato tem um vício, se o ato é ilegal, eu falo em anulação. Por outro lado, na revogação, meus amigos, né, a revogação ela se volta apenas para atos válidos, atos legais. Legal? A anulação insere-se no controle de legalidade dos atos administrativos, né, ao passo que a revogação insere-se no controle de mérito dos atos administrativos. Muito bem. Olha só. Eu tenho ilegalidade tanto em ato vinculado como em ato discricionário? Tenho sim. Então é fácil nós percebermos que a anulação, ela pode, né, se voltar, eu posso anular tanto atos vinculados como atos discricionários. Legal? Ao passo que a revogação, né, apenas comportam revogação os atos discricionários. Legal? Ato vinculado não comporta revogação. Muito bem. A anulação, amigos, ela produz efeitos retroativos, como regra geral. Legal? Existe lá uma pequena exceção quanto aos efeitos já produzidos sobre terceiros de boa-fé. Legal? Em relação a estes terceiros, em relação aos efeitos já produzidos, né, em regra, eu vou preservar estes efeitos mesmo na anulação, em virtude de uma questão de segurança jurídica. Bacana? Por outro lado, na revogação, meus amigos, os efeitos são não retroativos ou ex nunc. Legal? Competência. Quem pode anular ato administrativo? Tanto a administração, de ofício ou provocada, ou o Poder Judiciário, desde que provocado. Por outro lado, a revogação somente pode ser praticada pela própria administração pública. Limites à anulação e limites à revogação, a gente tem sim. Limite à anulação, 5 anos, legal? Contados lá em regra da prática do ato administrativo, salvo uma fé, salvo aquelas situações flagrantemente inconstitucionais, tá legal? E a revogação também. A revogação também, ela encontra alguns limites, não limites temporais, mas limites de ordem material, como, por exemplo, vamos colocar aqui atos não revogáveis, para a gente aproveitar para rever esse tema. Atos não revogáveis, aí a gente tem lá os atos vinculados, tá legal? Eu tenho lá os atos consumados, né, que já exauriram todos os seus efeitos, tá legal? Eu tenho os atos que geraram direito adquirido,
em virtude de expressa disposição, proteção constitucional, e os atos que integram procedimento, integram procedimento administrativo, tá legal? Os atos que estão sob reapreciação de autoridade superior, tá legal? E por fim, nós temos aqui os chamados meros atos administrativos, como por exemplo, os atos enunciativos. Certidões, atestados, né, pareceres, todos estes são considerados atos que não comportam revogação. Tá legal? E com isso a gente fecha esse bloco aqui sobre revogação de atos administrativos. Espero que tenha sido útil.